Camilo Zeitun, aqui de Israel, e fiz Aliyah em maio de 2018, então daqui um mês e pouquinho, completo um ano que moro em Israel. Desde que eu fiz Aliyah, muitas pessoas no meu Facebook escrevem, pessoas próximas a mim mandam WhatsApp. Camilo, por que você não faz um blog? Por que você não faz alguma coisa explicando como é Israel através da sua perspectiva? E eu falei, não vou, tipo, a gente trabalha, estuda, não tem muito tempo, e a correria do dia a dia, e também uma pessoa que é novo imigrante, um Oleh Hadash, ele não sabe muito bem como funcionam algumas coisas, não é? Tem exemplos de pessoas que eu já vi alguns vlogs que elas mudam-se para Israel, depois de uma semana, 2 semanas, saem na rua filmando e falando informações que não são verdadeiras. Tipo, a pessoa não sabe. Mas agora, com quase um ano, completando aqui, eu aprendi algumas coisas que seriam legais eu passar para vocês. Eu não vou fazer um canal novo, assim, de ficar anos e anos proseando, conversando sobre as coisas de Israel. Eu acho que alguns vídeos seriam interessantes, então vai ser vídeo simples, né? Eu coloquei apenas uma luz aqui atrás, pachuta, simples, negócio para chegar direto à informação para aqueles que precisam. Então, nesse primeiro vídeo, eu vou falar sobre Aliyah, como você faz para morar em Israel, quem você procura, quem pode morar em Israel, quem pode migrar para Israel, né? Vamos fazer isso. Baruch atah Adonai Elohim melech haolam she'akol baruch. Vamos lá. Camilo, eu quero imigrar para Israel. O que eu tenho que fazer? Bom, eu posso falar porque eu fiz isso, né, o processo através da Sornut. Sornut Yehudit LaIsrael, a agência judaica para Israel. O que é essa agência judaica? É um órgão, né, que está ligado ao governo de Israel para ajudar os judeus de vários lugares do mundo a fazer aliyah. Mas o que é aliyah? Aliyah quer dizer subida. Aliyah é a imigração. A lei do retorno, que foi feita em 1950, diz que todo judeu de todas as partes do mundo podem tornar-se cidadãos israelenses. Vamos fazer uma divisão aqui do que é ser judeu e do que é ser israelense, tá bom? Judeu ou israelita. Nos tempos bíblicos, o judeu era chamado de israelita. Depois, com alguns tempos, os israelitas foram chamados de judeus. Então, em todo lugar do mundo você encontra judeus. Na China, Japão, Coreia, Brasil, Argentina, Uruguai, Estados Unidos, em todas as partes do mundo nós estamos espalhados pelo mundo. Nós temos a estimativa de 13 a 14 milhões de judeus no mundo. Então, israelense, o que é israelense? É aquele que nasceu em Israel, ou aquele que imigrou para Israel. Então, israelenses, nós não temos apenas judeus israelenses, nós temos israelenses judeus, israelenses muçulmanos, israelenses cristãos, israelenses drusos, israelenses beduínos, israelenses barrais, enfim, nós temos uma vária gama de israelenses. Porque o Estado de Israel, né, no dia 15 de maio de 1948, ele se formou, ele teve a independência. Então, agora, todo cidadão que nasce, né, aqueles que migram para cá, se tornam israelenses. Então, o judaísmo é muito mais antigo do que o Estado de Israel moderno. E pela lei do retorno, que é essa lei que garante que todos os judeus, se quiserem, podem fazer aliyah, podem tornar-se cidadãos israelenses automaticamente, sim, automaticamente, assinada em 1950, e declarava que todo judeu poderia fazer aliyah. Em 1970, como a gente tem judeus que se casaram com não judias, nós temos filhos de judeus que não são judeus, né? Porque a gente sabe que para ser judeu tem que ser filho de mãe judia
ou quem se converte ao judaísmo. Então, se o meu pai é judeu, minha mãe não é judia, eu não sou judeu. Mas nos anos 70, essa lei englobou também esses filhos de pais judeus. Então, se você tem um pai judeu ou um avô judeu, você também pode fazer aliar com todos os direitos e deveres de se tornar um cidadão israelense. Vamos lá. Camilo, tá bom. Eu não sou judeu e eu quero morar em Israel. O que eu tenho que fazer? Não tem condições. Você pode obter um visto de estudante ou um visto de trabalho, mas por 6 meses. Mas assim, você não vai se tornar cidadão, você vai ter visto temporário. Para você ser cidadão israelense, você precisa ser judeu ou se converter ao judaísmo. E depois de um processo de algum tempo, você consegue fazer a sua aliá. Mas vamos falar de uma pessoa judia. Ah, eu nasci judeu, nasci judia e eu quero fazer aliá. O que que eu faço, Camilo? Bom, a primeira coisa que você tem que fazer é falar por que que eu quero ir para Israel. É uma coisa, né? Um exame intrínseco. Por que eu quero ir para Israel? Ah, porque eu gosto de Israel, porque eu quero mudar de vida, porque eu sou sionista. Não, porque eu acho que Israel precisa de mim. Ah, eu acho que aqui no Brasil não dá mais para morar, então eu quero, sei lá, eu quero vender tudo aqui, quero morar em Israel. Bom, isso é uma coisa muito pessoal, né? Porque tem pessoas que chegam em Israel, depois de um ano vão embora. Tem pessoas que nunca vieram a Israel e estão aqui há 40 anos porque fizeram aliá e tiveram sucesso. O que eu preciso para para tornar-se cidadão israelense? Bom, eu vou deixar o link aqui embaixo da Sohnut, que é a agência judaica, né? É o link. Depois tem o telefone 0800. Você pode escolher a língua, o idioma do site, que é muito interessante. Uma coisa que eu aprendi com esse processo de aliar minha é que o site da Sohnut em português ele não tem muitas informações. Então, se você até em espanhol, se você muda lá para fazer em espanhol, você tem uns 100 ou uns 300% a mais de informações. Então, é uma dica importante, porque em português tem muitas informações que faltam, tá bom? Vamos lá, eu ligo na agência judaica, eu vou ligar na Sohanut, no 0800, e vou falar, olha, eu sou o Camilo e eu quero fazer aliá, o que que eu faço? O Shaliach, né? O Shaliach, ela vai te mandar fazer algumas perguntas. Ah, qual é a sua relação com o judaísmo? Você é judeu de nascença? Você se converteu? Você é filho de pai judeu? Tem um avô judeu? É um negócio simples, são umas perguntas simples. E você vai falar a sua relação com o judaísmo, e a pessoa vai pegar o seu e-mail e ela vai te mandar um documento para você preencher esse documento. Você preenche filiação, endereço, o nome da mãe, do pai, seu nome, sinagoga, enfim, tem isso. E tem outras perguntas a mais que eu não vou falar porque, enfim, não vou falar. Fica como segredo nosso, tá bom? Para quem estiver fazendo aliá e quem gostaria de fazer aliá. Feito isso, você vai mandar de volta esses documentos, né, no e-mail desse shaliach, do seu representante da Sornut, e depois de alguns dias ele vai te dar acesso a uma plataforma que a gente chama de pasta de aliá. Então essa plataforma você vai ter que colocar todos os documentos necessários que eles precisam. Nós temos que lembrar que toda aliá, todo processo de aliá é um processo totalmente diferente do outro. Por quê, Camilo? Porque nós temos pessoas que têm documentos, pessoas que têm dificuldade a mais de ter uns documentos, tem questão da idade, de várias situações. Então, assim, aliar, ela é um processo individual. Ah, Camilo, mas eu ouvi dizer que aliado, eu tenho um amigo que fez aliar que não precisou disso. Sim, às vezes não precisa. Ah, mas a minha precisa. Sim, porque cada aliar é um processo diferente. Você tem que entender que aliar é um processo de cidadania.
Então, o negócio tem que ser um negócio muito completo e às vezes precisa de informações que o outro não precisou dessas informações. Mas você tem uma base que é igual, uma base dos documentos básicos. O que que é, quais são os documentos básicos? Certidão de nascimento, não é? Se você é solteiro, certidão de casamento também, se você é casado. E essa certidão de nascimento, ela precisa ter o apostilamento pela Convenção de Haia. O que é isso, Camilo? A certidão do nascimento está aqui, certidão do nascimento, e atrás dela você vai no cartório, você vai no Google o que é apostilamento de Haia na minha cidade, na sua cidade. Então você atrás desse certidão de nascimento vai ter um, um outro documento colado com reconhecimento do cartório, com tudo, para falar que o seu documento, que a sua certidão de nascimento é um documento válido, né? Porque esse é um acordo internacional que foi feito há muito tempo atrás, anos 60, eu acho, e o Brasil recentemente, em 2008, ele aderiu ao apostilamento de Haia, então, para falar que os documentos são verídicos. Então, em São Paulo, custou R$ 100. Eu fui de manhã no cartório, lá de Santo André. Então, eu fui de manhã, fiquei esperando umas meia hora, a moça me atendeu, tipo, acabou. Passou mais meia hora, porque tem que verificar várias coisas, né, com o cartório de meu nascimento. Pronto, e consegui esse apostilamento. Eles também vão pedir que você tenha uma tradução da sua certidão de nascimento ou em inglês ou em hebraico. Depois do apostilamento de Haia, não precisa mais ter essa tradução juramentada. Você mesmo pode pedir para algum amigo que saiba falar hebraico, escrever em hebraico, que saiba hebraico, enfim, para poder fazer para você a sua tradução. E no dia da sua aliá, você vai ter que entregar aqui no escritório, no aeroporto Ben Gurion, tá bom? Comprovação de judaísmo. Você precisa ir num rabino, não importa a linha do rabino, porque para Sornoto não importa, pode ser conservador, reformista, ortodoxo. Você vai no rabino e vai pedir para ele uma carta atestando a sua judaidade, que você é judeu de fato, ou você é judia de fato. Ele vai fazer um documento, olha, eu rabino tal, tal, atesto que fulano é judeu. Após isso, você também precisa de uma carta da sua comunidade, da sua sinagoga. Eu vou lá na sinagoga e peço para o rabino da sinagoga ou para a secretária fazer para mim essa carta. Ela vai te dar uma carta, olha, atesta que o Camilo Zeitun frequenta a sinagoga, enfim, para comprovar a sua, como fala, a sua atividade, né? Que é uma coisa interessante. Eu não quero comentar, mas eu vou comentar. Que eu não queria sair um pouco do assunto, mas assim, a gente sabe que um dos únicos lugares de judaísmo, de cultura judaica, de hebraico, que você tem contato com o hebraico, com um pouquinho da cultura judaica, são nas sinagogas, né? Nas sinagogas do mundo todo. Então tem pessoas que são judias, mas nunca foram à sinagoga, nem sabem nada de judaísmo. Então, eu acho que a Sornut ela quer que você tenha alguma ligação com essa forma cultural de judaísmo também, para quando chegar aqui você tenha alguma coisa para trocar, porque a gente vai vir aqui cru, vai. Enfim, mas isso são coisas filosóficas que passam pela minha cabeça e algumas discussões que já tive com parentes e amigos. Tá, vamos lá. Falamos da certidão de nascimento apostilada, também traduzida, simples, não precisa de juramentação. Falamos do documento, certidão de judaísmo e falamos da carta da sinagoga. Óbvio que depois você tem que também subir um documento, fazer o upload de documento do passaporte, de uma foto, de uma foto scanner do passaporte, enfim. Isso são as coisas básicas. Para quem é convertido, quem passou pelo processo de conversão, você precisa também ter uma Teudat Geut, que é Eita, esqueci em português. É certificado de conversão, que esse certificado de conversão
né, de um rabino que assinou, vai ter também um processo de estudos que você teve, o que você estudou, o que você viu no processo, e também uma carta da comunidade, normal, né, como de uma pessoa que é judia nascida de nascimento. E você vai ter que fazer uma carta a punho falando por que você quis se converter, como você chegou, enfim, são coisas burocráticas, não é? Tá, Camilo, tenho tudo isso, fiz tudo isso, e agora, o que que eu faço? Bom, depois que você subiu todos os documentos lá nessa plataforma que a gente chama da pasta de aliar, você vai receber a aprovação. E vai falar o seguinte, ó, você está aprovado e agora você precisa fazer uma entrevista com o representante da Sornut aí no Brasil. Então, se você mora em São Paulo, Rio, Rio Grande do Sul, você tem os escritórios da Sornut, mas se você mora em cidades que não são desse trajeto, você precisa viajar para essas cidades, né? Vai marcar, onde você consegue fazer essa entrevista pessoalmente com o representante, o Shaliach da Sornut. E você vai ter que levar todos os documentos originais, você tem que levar tudo que você subiu nessa pasta, você precisa também levar lá para as pessoas conferirem, enfim. É um negócio que é um pouco demorado, mas acontece. Quanto tempo? Então, eu abri a minha pasta de aliar em, em julho. Em julho. Dia 13, dia 15 de julho. Acabei de subir todos os meus documentos em setembro, porque eu precisava de uns documentos, enfim, né? Estava com a minha mãe, enfim. E depois disso, a minha entrevista pessoalmente na Sornus de São Paulo foi em outubro. E eu recebi o ok da Sornut, da minha pasta, em março, para viajar em maio. Então, durou 10 meses o processo todo. Eu conheço gente que, que fez o processo todinho e estava aqui em Israel depois de 3 meses. Eu conheço gente que demorou 1 ano e meio. Então, assim, varia de documentos, varia da demanda também, porque a aliado do Brasil está subindo muito. Muitas pessoas estão fazendo aliar, então depende muito disso também. Tipo, eu conheço gente agora que abriu a pasta tem 2 meses atrás e vai vir já no final do mês agora, de abril, depois de Pêssar. Então, por quê? Agora eu acho que estão mais light, não estão com muita demanda. Mas é isso, depende muito de época, documentação, tudo isso. Uma coisa também que é muito interessante. A gente tem que lembrar que entre o Brasil e Israel, nós temos 6 horas a mais do fuso horário. Então, o escritório da Sornut trabalha de domingo, das 8 da manhã às 10 da noite, de domingo a quinta. Então, você precisa também se atentar a isso. Se você, tipo, no Brasil, aqui em Israel, meio-dia, no Brasil será 6 da manhã. Então, no Brasil, 2 da manhã, aqui são 8 da manhã. Então, tem que atentar a isso também. E outra, o 0800 não funciona de celular. Você precisa ter um orelhão, se você não tiver telefone fixo na sua casa, ou você pode também ir para a casa de algum amigo ou de alguma amiga e ligar de lá, porque é 0800, não custa nada a ligação. O que eu fazia? Como eu não tinha telefone na minha casa, então de domingo eu ia no orelhão perto da minha casa, porque não tinha muito barulho na rua, e lá eu conversava com o meu representante, com a minha representante. É muito importante você sempre ter esse contato com sua representante, mandar um e-mail, ligar lá perguntando se está alguma demora, porque precisa fazer isso, gente, tá bom? O que mais que eu precisava falar? Bom, sobre aliar isso, tá bom? Eu não vou ficar muito do processo aqui. Qualquer coisa me mande e-mail, camilozeitun@gmail.com.
para as pessoas que são próximas a mim, pode mandar uma mensagem no meu Facebook, ou quem tem o meu WhatsApp, pode mandar também, tá bom? Para algumas perguntas e a gente ir conversando, desenvolvendo esse canal para... Tem vários canais de pessoas que moram aqui em Israel, mas é a minha perspectiva, tá bom? Outra coisa, então, no próximo vídeo eu vou falar sobre Ulpan, hebraico, benefícios, enfim, a gente vai falar sobre isso depois, tá bom? Um beijão, inscreva-se no meu canal, que isso é praxe falar, não é? Nunca falei isso, mas agora tô falando, inscreva-se no meu canal. E isso, qualquer dúvida, tamo junto. Beijão.